nessa quinta-feira. Hoje vamos receber Tainá Aguilar, médica obstetra, e vamos responder aí o questionamento do século. Será que o parto normal realmente é o vilão? Olá, Rani, Driele, sejam bem-vindas. Estão conseguindo me ouvir bem? Aguardar que a convidada entrar. Gente, eu não sei. Ah, entrou. Deixa eu ver se eu consigo encaminhar aqui o convite. Oi! Ei, boa Boa noite! noite! Sem mais Tudo bem? delongas, tudo bem? Tava aqui tentando encontrar você. Toda vez o Instagram meio que me sabota. Toda É. live é isso. Ah, mas é Então, assim mesmo. para o pessoal que está entrando agora, vamos nos apresentar rapidamente para vocês nos conhecerem um pouquinho. Eu me chamo Lorena, sou doula, educadora perinatal, consultora em aleitamento materno, mãe do Inácio. Eu deveria colocar o mãe do Inácio primeiro, né? Primeiro, Porque foi através dele, isso, através dessa transformação, né, da maternidade, que os outros atributos acabaram vindo, né? Me tornei doula por conta de uma experiência de parto muito positiva. E vou passar a bola para a Tainá se apresentar para a gente. bom, eu sou Tainá, não sou mãe ainda, mas o que me fez ser médica obstetra foram as experiências que as mulheres da minha família contaram, inclusive a experiência do meu nascimento, que foi um nascimento muito traumático para minha mãe. E eu queria saber se não existia outra forma de nascer, a não ser aquela que as mulheres da minha família contavam. E eu descobri que sim, temos outras formas de nascer. E nós bem sabemos, né, Ló, o quanto isso é especial e importante para essas mulheres. Então, estamos aí nessa luta para favorecer e para fazer com que mais e mais mulheres tenham acesso a uma assistência respeitosa de parto e nascimento. Hoje eu moro na Bahia também, eu não sou baiana, sou mineira, mas fui convidada para vir para a Bahia para trabalhar em Ilhéus quando a maternidade foi inaugurada. E estou amando essa terra maravilhosa, assim, muitos desafios, claro, né? Como no Brasil inteiro nós temos muitos desafios aí na obstetrícia, mas estou muito feliz em poder mudar um pouco a assistência aqui na região onde eu estou hoje. Agradeço pelo É, convite e hoje nós temos muitas coisas para falar, né? muita coisa. Você falou até uma coincidência aí, né? Temos uma bola meio que trocada aí. Eu sou baiana, mas minha mãe é mineira. E veio de Minas para Bahia e também, quando bebem da água da Bahia, não quer ir embora mais, né? Então, minha mãe já tem 46 anos que mora na Bahia. Que demais. Que demais. E é Gente, isso. Vamos lá, só pra né? gente. Vamos lá. Só pra gente revisar um pouquinho aqui, nós vamos falar hoje sobre vários mitos, né? Vamos desmistificar várias coisas em relação. Quando a gente fala de parto normal, sempre rola um terror. Muita gente, inclusive quando eu engravidei, uma coisa interessante que você falou, você que se tornou médica para modificar, né, essas histórias. Quando eu também eu acredito que todas essas mulheres que estão aqui ou já ouviu ou já até falou, né, em algum momento sobre essa vilania do parto normal. E eu ouvia muito da minha família, era exatamente isso, né? Minha mãe mesmo tem uma história de parto, que quando eu quis tentar o parto normal, ela quase me crucificou. Ela ficava, você tá maluca? Eu quase morri, eu fiquei. Ela fala que ficou uma semana em trabalho de parto no hospital. Aí depois que vem a informação, né, você sabe que não é bem assim. Inclusive tivemos um assunto aí que bombou nas redes sociais essa semana, que foi o parto da Vitube. De antemão, já quero falar para todas vocês aqui. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, né? A gente está aqui mesmo para. A gente vai fazer um estudo de caso. Vamos esquecer que foi a Vitube.
e vamos fazer um estudo de caso. Porque no fim, como ela falou hoje nos stories dela, ela teve o parto que ela queria ter. Então, isso a gente preconiza, né, na humanização do parto, que a mulher seja respeitada na decisão dela. Mas, para a gente, como o nosso dever é levar informação, informação baseada em evidências, então eu trouxe Tainá, ninguém melhor do que Tainá aqui, né, a médica obstetra, para descaracterizar algumas coisas que foram ditas, né? Então, vamos abordar rapidamente sobre o parto da Vitube, que entrou em trabalho de parto, chegou aos 10 centímetros de dilatação, mas acabou optando por ir para uma cesárea. É isso. Sim, e é importante a gente falar, e assim, foi muito legal a gente ter escolhido essa data, porque hoje ela postou, né, falou sobre a decisão que foi dela, e ela falou algumas coisas que até mesmo minhas pacientes já me bombardearam de perguntas, e eu acho isso muito legal, porque a gente pode usá-las, né, como exemplo para explicar as coisas. Então, tem sido legal acompanhar assim essa história e eu sempre falo que a gente nunca vai saber o que aconteceu e a gente, como você disse, a gente não está aqui para julgar ninguém e a gente não estava lá e não fomos nós que vivemos a experiência, mas falando de um ponto de vista externo, né? Com o nosso olhar, afinal, ela é uma pessoa pública e ela escolheu expor a história da vida dela. Então, isso abre margem para a gente falar sobre isso, até porque as pessoas ficam curiosas, né? E perguntam bastante sobre esses casos. Ela disse hoje, para quem ainda não viu, depois vocês vão lá checar as informações, mas ela disse hoje nos stories dela que ela chegou aos 10 centímetros e que ela estudou muito, que ela queria muito um parto normal. O primeiro parto tinha sido uma cesárea há 2 anos e ela queria muito um parto normal, porque a experiência da cesárea dela foi muito ruim. E antes ela já tinha falado que tomou várias doses de analgesia e foram 19 horas de trabalho de parto. Aos 10 centímetros, hoje ela disse que teve um pequeno sangramento e ficou assustada, com medo de rotura uterina, e que o coração do bebê estava comprimido na cardiotocografia. E que ela sabia que era um padrão comprimido porque ela estudou cardiotocografia. Mas aí a gente tem um parênteses, né? Porque a cardiotocografia é um exame em que o laudo médico precisa ser dado e não é uma coisa fácil de interpretar, Cadê né? Não é à a toa que Carol para ouvir isso aqui agora? Ela então, deve estar se coçando. ela deve se pronunciar. Vamos aguardar o Vamos pronunciamento, aguardar. porque eu imaginei a cara dela assim, tipo, cardio feia, cardio bonita, né? Tava comprimido. Então, isso não é indicação de cesárea, né? Ela fala que foi ela que escolheu porque ela ficou insegura, mas a equipe estava tranquila. Então, foi uma cesárea por desejo materno, né? Não foi uma emergência obstétrica, como a gente estava imaginando. Então, emergências realmente acontecem no trabalho de parto, durante a gravidez, e a cesárea serve para salvar vidas realmente. Então, quem nunca fez uma cesárea em uma paciente com 10 centímetros é porque não faz obstetrícia de verdade. E a cesárea é realmente salvadora e muitas vezes a gente precisa lançar mão dela para isso. Mas pelo que ela falou, não foi esse o caso. A equipe estava tranquila, mas ela ficou com medo. E ela falou também que durante a cesárea eles perceberam que ela teve uma desproporção cefalopélvica e que o bebê estava com uma deflexão de 2º grau. Por isso que ele não estava descendo. A gente tem a indicação de cesárea, né, no período expulsivo por parada de progressão, realmente. E uma das principais causas da parada de progressão é o mau posicionamento fetal. Então, a gente tem aí os assincletismos, a gente tem as deflexões, realmente, né? Então, isso realmente pode acontecer. Mas esse diagnóstico é muito delicado. É difícil de fazer, realmente, mas existe, tá? Então,
o que é a deflexão de segundo grau. Eu até trouxe meu bonequinho aqui, que tem as fontanelas. E o bebê, que é o rostinho do meu bebê, e para o bebê nascer, na grande maioria das vezes, ele precisa estar todo fletido. E no toque vaginal, a gente vai conseguir tocar a fontanela posterior desse bebê. Quando ele tem a deflexão de primeiro grau, a gente toca a fontanela anterior. A de segundo grau, a gente toca o nariz do bebê, e a de terceiro grau, a gente toca o queixo do bebê no toque vaginal. Ela disse que o dela era uma deflexão de segundo grau. Dá para a gente diagnosticar isso no toque vaginal? Dá para a gente diagnosticar isso. E a gente pode tentar corrigir de outras formas, como o reposicionamento fetal externo com spinning babies, né? Que a gente treina tanto. E algumas vezes a gente consegue corrigir realmente, esses bebês nascem, são trabalhos de parto mais prolongados mesmo, mais laboriosos, e às vezes as pessoas ficam incomodadas ali, né, por estar esperando, e nossa, 19 horas de trabalho de parto é muita coisa. Nem sempre, né, o parto ele é muito variável o tempo. Então, não é porque foram 19 horas de trabalho de parto que forçou o parto normal. E a vilania do parto normal está muito focada nisso, né? As pessoas sempre têm a imagem de que o parto é um problema, que tudo que está acontecendo ali naquele cenário poderia ser evitado com uma cesárea salvadora de vidas, e que a cesárea é a evolução do parto e que é uma loucura a gente se submeter a isso para depois cair numa cesárea. Então, são muitas falas, inclusive ela ficou extremamente chateada. Ela falou que recebeu vários comentários, que ela ficou muito chateada e que as pessoas julgaram muito, né, o parto dela, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente fala, porque a gente não estava lá. E ela falou que foi uma decisão dela e que tá tudo bem, que ela tá feliz com isso, mas que é uma decisão que também teve consequências, né? Ela precisou ser admitida na UTI, ela precisou de transfusão de sangue. E até mesmo no vídeo que ela fez logo depois que o bebê nasceu, no outro dia, assim, ela falava: Ah, eu não consegui ainda levantar da cama, porque eu fico tonta e minha pressão abaixa. Eu falei, gente, essa moça teve hemorragia. Alguém transfunde essa mulher, pelo amor de Deus. E é uma complicação muito clássica da cesárea, especialmente a cesárea nestas condições, né? Uma cesárea no período expulsivo. A cesárea no período expulsivo é uma cesárea difícil, super difícil. A extração fetal é muito difícil, então a gente tem chance de lesionar o bebê, a gente tem chance de lesão na mãe, então é muito importante que a gente saiba dos riscos, né, a que a gente está sendo submetida. E ela fala também, hoje ela falou que, mas foi a melhor escolha, porque eu não sei o que poderia ter acontecido com o meu bebê. O bebê dela nasceu bem, né? Eles falaram que, mas o bebê quase foi para UTI também, nasceu com desconforto respiratório, Desconforto. né? E que ficou bem logo depois que foi para o contato pele a pele, o que é isso mesmo. O bebê que nasce de cesárea, ele tem mais chance de ter desconforto respiratório do que um bebê que nasce de parto normal. Então, não foi o parto normal que causou isso, né? E lógico que quando ele vai para o contato pele a pele, que é onde ele sempre deveria estar, ele vai melhorar, né? Que foi o que aconteceu com o bebê dela. Então, pode falar. Eu falo demais, tá? Pode. Não, é importante só a gente frisar também essa questão, né, desse cálculo de 19 horas de trabalho de parto, que tem mulheres ou minha mãe, né, ficou uma semana em trabalho de parto. Então, o parto ele é dividido em fases. Então, oi? Exatamente, elas falam isso mesmo. Não, porque eu fiquei, né, dias e semanas. A gente sabe que Semana. E a gente, quando você se aprofunda, você descobre, né, coincidentemente, que não são, né, tantas horas de trabalho de parto ativo assim, né? O trabalho de parto ele é dividido em várias fases. E quando esse start é dado, né, muito precocemente, né, a mulher ali no início dos pródromos, né, aquelas contrações bem leves ainda,
Então, quando já começa a dar start dali, aí a mulher pode chegar até 48 horas de trabalho de parto, semanas de trabalho de parto. Então, é bom a gente ter também esse cuidado e explicar, né, para vocês que pode ter sido, né, um trabalho de parto ativo assim mais prolongado, pode ter sido sim, mas que chegassem a tantas e tantas horas, 48 horas, eu já vi gente falar que ficou em 3 dias, 4 dias em trabalho de parto ativo. Então, só para a gente descaracterizar. E o que eu vejo também nessa questão toda desse terror, né, dessa vilania do trabalho de parto, que inclusive todas nós já ouviram em algum momento, e eu não sei que coisa maravilhosa é essa que as pessoas têm de contar tragédia, né, para a mulher que está gestando. Então, a mulher tá grávida, em qualquer esquina, fala assim: ah, porque a filha de fulano, a vizinha de cicrano, teve um parto assim, assim, assim. Deus é mais. Se você for observar, né, esse contexto histórico todo aí do parto, das nossas avós, para as nossas mães, né, na década de 70, mais ou menos, teve uma modificação bem grande, né, dessas mulheres que pariam a domicílio, foi para o ambiente hospitalar, e todas elas eram submetidas a várias intervenções. Então, o parto que era ali algo fisiológico, já começaram a perceber o parto como algo patológico, né, que precisava intervir o tempo inteiro, ou então levar essa mulher para uma cesariana. Não sei se no caso aí da sua família, com certeza foi mais ou menos desse jeito, né? Ah, porque eu levei um piquezinho. Ah, todas as minhas tias, quando eu falei que ia engravidar, que eu queria ter parto normal, elas chegavam para mim e falavam: ah, mas o médico fez um piquezinho para ajudar. Eu sempre ouvi essa história do piquezinho para ajudar, que hoje a gente sabe que isso é uma violência obstétrica, né? Então, eram partos realmente violentos, que essas mulheres eram submetidas, elas ficavam ali pacientes à equipe médica, né, para facilitar que eles pudessem fazer essas intervenções. Então, para fazer um epísio, né, a manobra de Cristelé. Então, todos os partos passavam por esse combo do horror aí. Quem aqui ia querer ter um parto normal nessas circunstâncias? Eu mesmo ia fugir, nem ia olhar para trás. Passava por tudo isso sem se alimentar, né? O tempo inteiro ali com citocina na veia, desde que entrava dava entrada no hospital. Então, o tempo inteiro essa mulher, ela era desestimulada a parir. Porque uma mulher sentindo dor, numa fase de trabalho de parto mais avançada já, porque a ocitocina promove, né, essas contrações mais dolorosas. Deitada, ela era obrigada a parir deitada, ela não podia se movimentar e ainda era obrigada a ficar com fome. Então, fisiologicamente, ainda tinha tricotomia, tinha enema, né? As pessoas eram submetidas à lavagem intestinal, todas as pessoas. Então, elas já chegavam no hospital e já ganhavam a rotura das membranas e ocitocina em todas. Então, é isso, né? Não era uma escolha, um parto normal ou uma cesárea. Era ser tratada como pior do que um bicho, né? Um animal, ou ter uma cirurgia que você não vai precisar fazer nada, indolor. Então, não é uma escolha. As pessoas fogem realmente das violências e não do parto em si. As mulheres não têm medo do parto, elas têm medo da violência e de serem mal assistidas, né? E de acontecer alguma coisa. O parto ele é um momento que é muito incerto, né? Tem muitos mistérios que a gente não consegue explicar realmente. E a gente fala que é a vida, morte e vida, é onde a gente está mais próximo da morte e da vida. É o trabalho de parto. E o ser humano sempre quer controlar tudo que vem da natureza, né? Tudo que a gente não tem controle sobre isso. Então, aí surgiram realmente as internações hospitalares e essas mulheres que falam que ficam dias, elas foram internadas em pródromos, em fase latente ali do trabalho de parto. Então, é o que a gente sempre explica para as pacientes, que não adianta, né? Porque 4 centímetros em casa e no hospital é a mesma coisa, não vai mudar, só vai demorar mais, vai ser mais difícil para produzir ocitocina endógena. Então,
a gente aumenta a chance de ter cascatas de intervenções, né? Com internações precoces. E além das cascatas de intervenções, de não ter uma boa satisfação dessa família em relação à assistência ao parto. Às vezes elas veem outras mulheres chegando e parindo e ficam, ai, cadê que meu bebê não nasce? Tem alguma coisa errada comigo? Mas não é bem isso, né? A gente também tem que lembrar das induções do trabalho de parto, porque tem gente que fala, eu fiquei 5 dias no hospital para parir, e na verdade foi uma indução, e a indução pode demorar muito mais mesmo. Então a gente está muito ligado ali no relógio, né? E o parto não cabe no relógio, cada pessoa vai ter o seu tempo, as suas necessidades, cada bebê vai ter a sua necessidade. Então, a gente precisa muito repensar e o que a gente tem mostrado para as mulheres, qual a imagem que a gente precisa passar para elas em relação ao parto. E a Vitube também falou para as mulheres não terem medo e confiarem na escolha delas, que ela amou a experiência do trabalho de parto e que agora, sendo o segundo filho, está sendo mais tranquilo e tudo mais, apesar dela ter precisado ficar na UTI, né, ter recebido transfusão de sangue e tudo mais. E a transfusão que ela precisou receber não é pelo tempo do trabalho de parto, é pela cesárea em período expulsivo. A gente aumenta muito a chance disso acontecer e de até mesmo precisar de esterectomia em alguns casos, porque a extração de um bebê que já está profundamente insinuado na pelve é muito difícil. E, enfim, é muito importante, né, que a gente fale sobre isso e que a gente pense aí nos nossos planos de parto, o que a gente vai escrever. Porque ela fala também que a qualquer menor sinal de alteração eu não queria pagar para ver. Mas a minha equipe estava tranquila. Se a equipe estava tranquila, é porque não tinha nenhum Tava sinal tudo de bem. gravidade, né? Então, assim, com certeza, se precisasse, a equipe ia indicar a cesárea dela, ou um parto instrumentado, né? Se fosse o caso. Que também é outra situação em que as pessoas super se assustam, né, com vácuo, fórceps. E em situações como essas, às vezes são necessárias e são salvadoras de vida. Às vezes, se esse bebê tivesse nascido por via vaginal, mesmo que num parto instrumentado, ela não precisaria ter ficado longe dele, na UTI, tomando sangue, né? Então, ela fala que ficou muito feliz porque o filho dela ficou bem, mas ela não considera que a situação que ela teve de uma hemorragia grave foi tão grave assim. Porque a mãe, né? A mãe sempre vai pensar no filho, né? Então a mãe sempre quer o melhor para o seu bebê. E se tiver que escolher entre a mãe, é sempre um cenário assim, né? Muito catastrófico. Mas é bem esse medo vem do desconhecido e também por essas informações que a gente recebeu durante toda a nossa vida. Então, tudo que, inclusive nas minhas educações perinatais, a gente trabalha esses medos nas mulheres, né? Porque tudo que você carrega durante toda a sua vida vai vir junto para o seu trabalho de parto. Então, é importante, além de você estudar, entender todo o processo, você ressignificar esses medos. Uma coisa importante que você falou aí é ela não ter achado, né, que foi tão grave assim, né? Inclusive, ela não falou que foi uma hemorragia pós-parto. Ela falou que só foi lá para ficar de observação, mas todo o contexto, né, nos leva a acreditar que tenha sido, sim, uma hemorragia pós-parto. Hoje ela falou, eu sangrei muito na cesárea e precisei de várias transfusões, um monte de remédio na UTI. Hoje ela falou que sangrou muito na cesárea. Ela não usou a palavra hemorragia, mas ela chegou a citar isso. E é o que é esperado também. Já uma cesárea agendada, que não está passando pelo expulsivo, essas mulheres já vão sangrar mais do que no parto normal. Então, é o que é esperado. Então, por isso que eu acho tão importante. Tem toda também essa questão da vilania das doulas, né? Que as doulas detestam a cesárea, que não querem saber da cesárea. Gente, nós não odiamos a cesárea. A gente acredita fortemente que a cesárea está aí para salvar vidas e é comprovado cientificamente isso, né? Que uma cesárea bem indicada, ela vai salvar vidas. Mas qual é o pensamento que nós temos? Que essa mulher seja informada dos riscos.
Hoje, a própria Vitube, um trechinho que ela falou que acreditava, né, que a emergência que ela teve ali no parto não foi provocada por conta de uma cesárea. Então, nós sabemos, né, que todas essas complicações podem vir sim da cesárea. Não que uma mulher que tenha parto normal não possa ter uma hemorragia, né? Mas esse potencial aí ele é triplicado quando através da cirurgia. E é importante que essa mulher entenda. Aqui eu não sei como é aí, mas aqui as mulheres recebem um formulário, a maioria delas nem lê. Você se compromete, tal, passa, risca tudo e assina no final. Não tem um trabalho nem de ler, né, o que está ali dentro daquele formulário para entender o que pode acontecer com ela. Então, é importante que essa mulher saiba, né, dos... Eu até queria que você falasse um pouquinho sobre as complicações que essa mulher pode ter na gestação e também após uma cesárea, depois de uma cesárea anterior. O que essas complicações que essas mulheres podem vir ter. A gente sabe, né, que tem a placenta acreta, tem um potencial mais elevado para hemorragia, vários órgãos, né, que podem acabar se colando ali durante a gestação, após uma cesárea anterior. Falar um pouquinho mais sobre isso aí, para essas mulheres entenderem. É isso. Ela disse que não foi por causa da cesárea anterior, mas ter uma cesárea anterior já aumenta a chance de ter uma nova cesárea. Não quer dizer que uma vez cesárea, sempre cesárea, mas a chance de a gente precisar de uma nova cesárea no próximo parto é maior. Justamente porque a gente considera que essa mulher nunca pariu, né? Não teve um parto vaginal, então a gente tem mais chances de complicações no outro parto, inclusive a rotura uterina, que é uma delas, né? Que ela falou que morria de medo, porque as pessoas também fazem um alarde terrível que o útero vai explodir, e não é bem assim que acontece, né? Então, a chance de uma rotura uterina para uma pessoa que teve uma cesárea prévia é menos de 1%. Então, a chance é muito baixa e a gente precisa oferecer uma tentativa de parto normal numa segunda gestação, justamente porque cirurgias de repetição vão aumentando os riscos para essa mulher. Então, para as próximas gestações, a gente tem risco de ter aderências, né, que podem causar dores crônicas. A gente pode ter o acretismo placentário, que é quando a placenta se gruda na cicatriz da cesárea, e aí a gente aumenta a chance de uma hemorragia muito grave, de necessidade de esterectomia, de hemotransfusão maciça, internação em UTI. Então, o acretismo placentário é o nosso grande monstro para as pacientes com cesárea prévia, e infelizmente a incidência tem aumentado demais, porque a gente tá aí, né, fazendo cesáreas de uma forma muito, muito desordenada e contra todas as indicações do planeta, literalmente do planeta, né? O Brasil é o país vice-campeão em cesáreas no mundo, então isso é muito sério, né? Isso é muito sério e a gente está colhendo aí o que a gente vem plantando. Além disso, a gente já falou do risco de hemorragia. Durante a próxima cirurgia, a gente pode ter lesão de órgãos como bexiga, intestino, infecção, tromboses, né? Que a trombose não é só trombose venosa profunda de membros inferiores. Esse trombo ele pode migrar e ir para o pulmão, né, e dar uma embolia pulmonar, pode dar um AVC. Então, a pessoa que passa por uma cesárea, ela tem um risco aumentado de tromboses também. Então, tudo isso é extremamente importante a gente falar. Fora isso, a gente precisa falar dos problemas para o bebê, né? Que às vezes a gente só pensa que é a mãe que vai ter problema. Sim, a gente se preocupa muito com isso, afinal, a morbidade materna é muito maior, mas a neonatal também. Então, bebês que nascem de cesárea, eles têm mais chance de ter desconforto respiratório, mais admissão em UTI, mais problemas respiratórios futuros. Então, isso é muito importante a gente falar. Fora as lesões, né? Porque
às vezes em extrações fetais difíceis, como a dela deve ter sido, por ser em período expulsivo, a gente pode ter lesão grave mesmo, quebrar um braço, lesão de plexo braquial, ser tão difícil de tirar esse bebê que às vezes ele nasce com dificuldade mesmo para respirar, porque a gente ficou ali há minutos tentando tirar e não conseguia, porque não é fácil assim. As pessoas acham que a barriga tem um zíper, né? Que você abre o zíper e o bebê pula lá de dentro. E não é isso. Exatamente assim, simples. E Tá vendem a longe. cesárea como algo É, simples, né? tá Dani longe Rani de até ser. colocou aqui. As pessoas normalizam tanto a cesariana que veem o parto normal como uma coisa de outro mundo, sendo que é fisiológico. Teve essa inversão de valores. O que era fisiológico acabou virando anormal. E a Sim. cesárea veio para o novo normal, né? Então, vendem como essa comodidade, essa segurança, essa despreocupação, né? Que, tipo, vai ser tudo maravilhoso, tudo tranquilo, é só lá. Chegaram para mim e falaram assim: não, moça, para que você quer essa selvageria? Vai lá, toda arrumadinha, bonitinha. No dia marca e tira seu filho, pronto, tá tranquilo. Pra que Pronto. isso? Você toda suada lá com o cabelo para cima. Ah, Deus me livre, isso é uma selvageria. Aí eu falei assim: eu prefiro a selvageria. Exatamente. E o nome já diz, né? Parto normal. Nós fomos feitas para isso. Mas enfim, né? A gente já tem quase 60% de nascimentos por via cirúrgica no Brasil. Então é uma questão cultural muito forte. E ela também falou aqui que as mulheres morrem de medo de fórceps. Elas têm razão, por um ponto, porque também nessa aí, né, que a gente estava falando, quando as mulheres chegavam no hospital, ganhavam, todas rompiam a bolsa, ganhavam ocitocina, tricotomia, lavagem intestinal. E para todas as mulheres, as pessoas tinham duas indicações de episiotomia: primigesta ou pessoas que já tiveram episiotomia anterior. Ou seja, todo mundo, né? Todas. Todas. Então, todas ganhavam episiotomia e ganhavam um fórceps de alívio, porque as pessoas julgavam que as mulheres não iam conseguir parir, que elas precisavam de uma ajuda. E essa ajuda nada mais era do que o combo clássico de episiotomia, cristela e fórceps, tudo sem anestesia, ou com no máximo um bloqueio local ali, uma anestesia local. Sendo que para quando a gente precisa aplicar um fórceps, a gente faz uma raquianestesia ou um bloqueio de pudendo quando a gente tem uma situação mais emergencial. E as pessoas também acham que o fórceps é um instrumento de tortura, né? E não é. Ele é um instrumento salvador de vidas. A chance da gente precisar de um fórceps é muito baixa, em